Amigos internautas, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. TV União Espírita. 1 ano. União e solidariedade na divulgação da doutrina espírita. Tenho o prazer de apresentar. Pronto. Estávamos falando, no século XVIII, no livro Drama de Bretanha, ela reencarna com Andréa de Guzmán, criança com muitos problemas de saúde e rejeitada pelos pais, sendo uma menina retraída e vivendo trancada em seu quarto. Ela se entrega aos carinhos de um vizinho e logo em seguida fica grávida. Após essa gravidez, na época que não era muito aceito, ela comete suicídio. Foi o primeiro suicídio cometido por Ivone Pereira. No século XIX, nós encontramos o livro Sublimação. Nossa irmã Ivone Pereira agora reencarna como Eponina Vidigal, conhecida por Nina, dançarina cigana. Mesmo não sendo cigana, vendia seu corpo para desejar sobreviver. Perdera sua mãe aos 3 anos de idade e o pai aos 17 anos. Teve um filho que morreu de fome, apenas com 1 ano de idade. Logo depois, Nina desencarna em virtude de uma tuberculose. Agora chegamos à reencarnação como Ivone do Amaral Pereira. Nasceu numa antiga vila de Santa Teresa de Valença, no Rio de Janeiro, no sítio do Rapaquejo. Hoje, Rio das Flores do Sul, no estado do Rio de Janeiro, às 6 horas da manhã do dia 24 de dezembro de 1900. Porém, podemos encontrar em alguns livros, como a data de nascimento dela, 1906. Mas essa data, ela não é real. O pai, senhor Manuel José Pereira, um pequeno negociante, e a mãe, Elizabeth do Amaral Pereira. O casal teve 6 filhos, sendo Ivone mais velha, porém tinha um outro irmão mais velho, filho de sua mãe, de um primeiro casamento. A nossa irmã, em médio, Ivone Pereira, não teve o benefício do esquecimento das reencarnações anteriores, como já disse anteriormente. O véu que cobre as lembranças pretéritas, na maioria dos encarnados, lhe foi totalmente retirado, permitindo o acesso mais profundo aos porões de sua mente, aos arquivos da alma, pois esses recursos faziam parte de um processo de expiação de sua regeneração. Ao contato com essas recordações, disparava-se o processo de tomadas da consciência, trazendo-lhe a culpa, o remorso, o que se torna essencial em um primeiro momento. Esse sentimento é necessário ao mecanismo psicológico da criatura imortal, levando-a ao arrependimento, chamando-a à responsabilidade. Segue-se nesse processo as pessoas de expiação e de reparação, que foi o caso de Ivone Pereira. A memória das vidas passadas de Dona Ivone precisavam vir a público. Sua divulgação era parte integrante de um processo de redenção. Ele traria alívio para essa
alma peregrina do pecado, como ela mesma dizia, e se denominava assim. Abdicou do desejo de constituir família e de exercer maternidade. Ivone Pereira se dedicou apenas à mediunidade e a ajudar os espíritos obsessores, espíritos suicidas e todos aqueles que necessitavam da ajuda dela. Ajudou também os espíritos encarnados, pois uma das mediunidades que ela exercia era a homeopatia, e ela passava receitas homeopáticas para muitas pessoas. Dona Ivone Pereira, logo ao nascer, com 29 anos de vida material, após uma crise de tosse, sofreu uma sufocação, que a deixou como morta, a catalepsia ou morte aparente. O fenômeno foi fruto de muitos complexos que carregava no espírito das reencarnações anteriores. Já que na última existência terrestre, encarnada como Leila, morrera afogada por suicídio, que foi o segundo suicídio de Ivone Pereira, foi quando ela era encarnada como Leila. Isso foi em Portugal, fato este revelado após estar ambientada em suas tarefas mediúnicas. À medida que ela ia exercendo e praticando a mediunidade, ela ia descobrindo iam sendo reveladas as suas vidas anteriores. Durante 6 horas permaneceu nesse estado de catalepsia. O médico e o farmacêutico atestaram morte por sufocamento. O velório foi providenciado, foi preparado. A suposta defunta foi vestida, inclusive com grinalda de flores e vestido branco e azul. O pequeno caixão branco foi encomendado. No entanto, sua mãe não se conformava com esse estado da filha, o fenômeno da catalepsia. A mãe se retirou a um aposento, onde fez uma sincera e fervorosa prece a Maria de Nazaré, nossa mãe, pedindo para que a situação fosse definida, pois não acreditava que a filha estivesse morta. Ao retornar para o lado de sua filha, a criança acorda chorando, em virtude de um espinho da coroa estar perfurando sua testa. Todos os preparativos foram desfeitos e o funeral foi cancelado. É curioso também que algumas publicações dizem que a mãe pegou a criança, ao voltar para o quarto, pegou a criança e apertou nos braços, num total desespero. E quando ela apertou a criança, dos espinhos das rosas perfurou a testa dela, foi quando ela começou a chorar. E tem essa outra situação também. O fenômeno da catalepsia se repetiu aos 8 anos de idade, desta vez associado ao desprendimento parcial. Aconteceu à noite e a visão que teve a marcou pelo resto da vida. Seu espírito foi parar diante da imagem do Senhor dos Passos, na igreja que ele frequentava. Nessa imagem, nesta ato, ela pedia socorro, pois sofria muito. A imagem, adquirindo vida, disse-lhe: vem comigo, minha filha. Será o único recurso que terás para suportar os sofrimentos que te esperam. Ivone aceitou a mão que lhe era estendida, subiu os degraus e depois disso não lembrou de mais nada. De fato, Ivone Pereira foi uma criança infeliz. Vivia acossada por uma imensa saudade do ambiente familiar que tivera na sua última encarnação. Na Espanha, foi a última encarnação, e que lembrava com extraordinária clareza. Considerava seus familiares, principalmente seu pai, o senhor Manuel, e seus irmãos, como estranhos. A casa, a cidade onde morava, eram totalmente estranhas. Para ela, o pai verdadeiro era o espírito de Charles, que ela via diariamente. E a casa que ela considerava como sendo dela era a casa que ela tinha na Espanha.
Esses sentimentos desencontrados e afloramento das faculdades mediúnicas faziam com que tivesse comportamento considerado anormal por seus familiares. Por esse motivo, só até os 10 anos passou a maior parte do tempo na casa de sua avó paterna. A família não aceitava que Ivone dizia direto que o pai, senhor Manuel, não era pai dela. E, por conta disso, tanto os irmãos como o pai não gostavam muito e não gostavam da situação que se mantinha dentro de casa. Por esses motivos, Ivone apanhou um bocado do pai, porque ela não aceitava o seu Manuel como pai. Mas isso passou. Após os 10 anos, o pai passou e ela começou a entender o porquê disso tudo. O pai, pequeno comerciante, generoso de coração, desprendido dos bens materiais, albergava em sua casa pessoas necessitadas e mendigos. Entrou em falência por 3 vezes, pois favorecia os fregueses em prejuízo próprio. Mais tarde, tornou-se funcionário público, cargo que ocupou até sua desencarnação. Esta sua última encarnação, ou seja, na encarnação em que antecedeu a encarnação como Ivone Pereira, no século XIX, ela tinha nascido em berço de ouro, morava em um palácio, tinha vestes caras, tinha carruagens, e ela, como Ivone, ela queria todos esses objetos e todas essas regalias que tinha na vida anterior, o que não era possível mais para ela. Como Ivone Pereira teve uma infância infeliz, vivia perseguida por uma imensa saudade da família de sua última encarnação, na Espanha, na qual lembrava com muita clareza. Para ela, seu pai continuava sendo Charles, com quem conversava, e sua casa era na Espanha. Por estas razões, tinha seus familiares, principalmente seu pai e seus irmãos, como estranhos. Esses sentimentos desencontrados e afloraram a mediunidade, faziam com que seus familiares não aceitassem. Aos 4 anos, já se comunicava visualmente com os espíritos. 4 anos de idade, uma criança já se comunicava com os espíritos, os quais considerava como pessoas normais. Para ela, aos 4 anos de idade, ela vendo os espíritos materializados, ela achava que eram pessoas normais, que eram espíritos encarnados. 2 entidades eram particularmente caras. O espírito Charles, que foi seu pai na encarnação anterior, a quem considerava o verdadeiro pai, terreno real, devido a lembranças vivas de uma encarnação passada. E que este espírito fora seu pai carnal, além de ter sido seu marido e seu irmão em outras encarnações. Charles, o espírito elevado, foi seu orientador durante toda a sua vida e atividade mediúnica. O espírito Roberto de Canalejas, que foi médico espanhol em meados do século XIX, era a outra entidade pela qual nutria um profundo afeto e com o qual mantinha ligações espirituais de longa data e dívidas a saldar. Mais tarde, na vida adulta, mantera contatos mediúnicos regulares com outras entidades não menos evoluídas, como o Dr. Bezerra de Menezes, Camilo Castelo Branco, Frederico Chopin e outros. O livro Recordações de uma Mediunidade narra a infância de Ivone Pereira, que foi provada por fenômenos espirituais. Com apenas 4 anos já se comunicava com espíritos que ela considerava como pessoas encarnadas. O seu lar era espírita. Aos 8 anos teve o primeiro contato com o livro dos espíritos. Com o livro espírita. Aos 12 anos, o pai deu-lhe de presente o livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, que acompanharam pelo resto de sua vida. Sendo sua leitura repetida um bálsamo nas horas difíceis,
aos 13 anos, começou a frequentar as sessões espíritas e prática do espiritismo, que muito a encantavam, pois via os espíritos comunicantes e teve como instrução escolar o curso primário. Não pôde, por motivos econômicos, fazer outros cursos, que representou uma grande provação para ela, pois amava o estudo e a leitura. Desde cedo teve que trabalhar para o seu próprio sustento, e o fez com a costura, bordado, rendas, flores, etc. A educação patriarcal que recebeu fez com que vivesse afastada do mundo. Isto, por um lado, favoreceu o desenvolvimento e recolhimento mediúnico, mas, por outro lado, a tornou excessivamente tímida e triste. Desejava estudar piano, era um sonho de Ivone. Chegou até a dedilhar teclado, bem como sonhava com isso, mas a pobreza de seus pais, dificuldades financeiras, impediu o acesso aos estudos. Não podendo se habilitar na prática musical e frequentar o curso normal que tanto almejava. Dona Ivone tinha um costume meio estranho, pois morava perto de um cemitério, na localidade da Barra Mansa. Seu prazer era passar as tardes entre os túmulos, isso quase que diariamente. E dirigia-se ao Campo Santo para passear e ler tranquilamente. É um hábito que ninguém tem hoje, né? Para ir para o cemitério para ficar lendo. Era muito tranquilo para ela isso. Desde muito cedo, pequena, cultivou o estudo da boa leitura. Aos 16 anos já tinha lido obras de grandes autores, como George, Bernardo Guimarães, José de Alencar, Alexandre Herculano, Arthur Conan Doyle e outros. Escreveu muitos artigos publicados em jornais populares. Como já vimos, a mediunidade apresentou-se nos primeiros dias de vida terrena, através dos fenômenos da catalepsia, vindo a ser este fenômeno comum em sua vida, a partir dos 16 anos. A maior parte das reportagens de Além Túmulo, dos romances, das crônicas e contos relatados por Ivone Pereira, foram coletados exatamente no mundo espiritual, através deste processo de catalepsia que acontecia na hora do sono. A sua mediunidade, porém, foi diversificada. Ela foi uma médium, que eu entendo que foi uma médium completa. Ela foi uma médium psicógrafa, receitista, por fazer receitas de homeopatia, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Salles, Roberto de Canalerras e Bittencourt Sampaio. Praticou a mediunidade de incorporação e passista. Possuía mediunidade de efeitos físicos, chegando a realizar algumas sessões de materialização, mas nunca sentiu atração por esta modalidade de mediunidade. Os trabalhos no campo da mediunidade, praticados por Dona Ivone, que mais gostava de fazer era o de desdobramento e incorporação e receituário. Como foi dito, através do desdobramento monoturno, que Ivone Pereira navegava através do mundo espiritual, amparada por seus orientadores, coletando as crônicas, contos e romances com os quais hoje nos deleitamos. Como médium psicofônico, pôde entrar em contato com obsessores, obsidiados e suicidas, os quais devotavam carinho especial, sendo que muitos deles tornaram-se espíritos amigos. No receituário homeopático, trabalhou em diversos centros espíritas, em várias cidades, em que morou durante 54 anos de sua atividade. Foi uma médium independente, que não se submetia aos os entraves burocráticos que alguns centros exercem.
Sob seus trabalhos, seguia sempre a Igreja do Alto, e com ela exercia a caridade a qualquer hora e a qualquer dia, em que fosse procurada pelos sofredores. Podemos afirmar ainda que Ivone Pereira foi uma esperantista convicta e trabalhou arduamente na sua propaganda e difusão, através da correspondência que mantinha com outros esperantistas, tanto no Brasil como no exterior. Uma passagem marcante na vida material de Dona Ivone aconteceu no ano de 1944. Nessa data, Ivone, após ter psicografado o livro Memória de um Suicida, morando no Rio de Janeiro, que ela passou a morar lá no Rio de Janeiro, ela foi até a Federação Espírita com o objetivo de publicar o livro, levando duas obras mediúnicas, que foi Memória de um Suicida e o outro foi Amor e Ódio, sendo recebida pelo dirigente na ocasião, dirigente foi o senhor Manuel Quintão. No entanto, o senhor Manuel Quintão não chegou nem a recebê-la dentro da federação. Das escadas mesmo da federação, ele já disse a ela que não ia publicar o livro que ela estava levando. Inclusive afirmando que na federação só entrava livro de Chico Xavier. Isso aconteceu em 1944. Sentindo-se incapaz, ao chegar em sua casa, quase queimou os livros, os exemplares. Somente não o fez porque Dr. Bezerra de Menezes a impediu. Segundo ela mesma informa, uma voz no seu ouvido que ela identificou como Bezerra de Menezes, dizendo a ela que aguardasse. Após um certo tempo, apresentou-se a ela Leon Denis, com o propósito de refazer o livro sobre suicídio, pois estava incompleto e não poderia ser publicado. Foi então que Dr. Ivone Pereira, que o senhor começou a entender a atitude do senhor Quintão. Ela começou a entender aquela atitude dele e dizer que, naquele momento, os espíritos que não deixaram que ele permitisse a publicação, porque o livro estava incompleto. Agora, imaginem a gente, que quem conhece o livro Memória de um Suicida, é um livro muito longo, muito extenso, várias páginas. Uma médium passar noites e noites escrevendo à mão, porque ela não tinha máquina de datilografar. Era escrito em papel manilha, sobre caixotes, à luz de velas. Imaginem o sofrimento dessa médium. E todos os livros dela foi dessa forma. Ela escrevia em papel. E o livro somente foi publicado em 1956, 12 anos depois, após ter sido retificado por Leon Denis. Ela ainda tentou publicar o livro, levou até a federação, porém já era um outro presidente, outro coordenador na época, e ele disse: minha filha, para a gente poder publicar seu livro, você vai ter que datilografar ele. E aí começou outro dilema. Ivone não tinha máquina de datilografar. Só 4 anos depois foi que um sobrinho a presenteou com a máquina de datilografar. E ela começou a datilografar os livros. Ivone Pereira serviu como médium de 1926 até 1980, quando um AVC a impossibilitou de exercer a atividade mediúnica, deixando para nós um exemplo daquela que sublimou a mediunidade e a si mesmo. Na noite do dia 9 de março de 1984, vitimada por uma trombose, desencarnou durante uma cirurgia que se submeteram no Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Iaúma. Tinha 83 anos. Durante toda a sua vida, manteve-se solteira, dedicando-se exclusivamente ao
espiritismo e ajudar aos espíritos necessitados, tanto encarnados como desencarnados. Ivone Pereira, ela se dedicou aos suicidas de uma maneira tal que ela recolhia jornais nas ruas para justamente pegar o nome das pessoas que eram noticiadas como que tinham cometido suicídio, para começar a fazer tratamento espiritual e ajuda espiritual com esses suicidas. Foi em virtude disso que ela começou a psicografar o livro Memória de um Suicida, porque justamente é ditado por um espírito que tinha sido suicida. E ela foi escolhida justamente porque ela já tinha cometido 2 suicídios em vidas anteriores, em vidas passadas. E precisava desse livro. Esse livro tanto ajudou muitas pessoas no Brasil, fora do Brasil, pessoas que estavam querendo cometer suicídio, e esse livro ajudou muitas pessoas a perderem esta vontade. Nós sabemos que até hoje ainda é muito grande o número de suicídios que são cometidos. E às vezes eu digo, se essas pessoas tivessem pelo menos o conhecimento do que está escrito naquele livro Memória dos Suicidas, para quem não tem conhecimento e quiser ler, é muito... A princípio é um livro muito chocante, muito complexo, muito difícil, mas depois que você lê pela segunda vez, que eu estou me preparando para ler a segunda vez, como diz o meu irmão, ninguém consegue terminar de ler esse livro na primeira vez. Eu não consegui. Eu estou me preparando para começar a ler de novo e terminar esse livro. Porque ele trata de muitas realidades que nós precisamos ter conhecimento. Ivone Pereira, quando ela estava para desencarnar, ela sabia que ia desencarnar. Estava precisando colocar um marca-passo. E no dia dessa cirurgia, logo pela manhã, ela comentou com seus familiares que eles não deveriam desperdiçar o tratamento cirúrgico, pois naquele dia mesmo ela iria desencarnar. Eu já estava vendo o Dr. Bezerra Menezes, já tinha falado com ela, já tinha preparado ela. Mesmo assim, a família insistiu e ela se internou para fazer a cirurgia. Após a primeira incisão do médico, ela começou a ter uma hemorragia e desencarnou na mesa de cirurgia. A obra mediúnica de Ivone Pereira tem alguns livros que eu separei aqui, como Devassando o Invisível, Recordações da Mediunidade, trilogia falando de 3 encarnações, que são Nas Vorazes do Pecado, O Cavaleiro de Numieres e O Drama de Bretanha. O Amor e Ódio, Sublimação, Ressurreição e Vida, A Tragédia de Santa Maria, Drama e Obsessão, Nas Telas do Infinito, Memória de um Suicida, que é o livro tão famoso que todo mundo deveria conhecer, A Família Espírita, O Evangelho ao Simples. Esse Evangelho ao Simples é um livro mais dedicado às crianças. As 13 Revelações, Contos Amigos, A Luz do Consolador, O Voo de uma Alma. Alguns desses livros nós temos aí que a Federação Espírita mandou. Eu acho que seria, se alguém tiver interesse em conseguir, dizem as pessoas que quem lê um livro de Ivone Pereira não para de ler, quer ler todos. E eu vou continuar com a minha leitura, começando de novo pelo livro Memória de um Suicida. E agora que eu conheço mais um pouco da vida de Ivone, que o tempo não dá para a gente discernir e falar sobre toda a vida de Ivone, essa grande médium, essa grande pessoa que veio para nos ajudar, e que a foto dela, como já disse, é muito familiar a minha, não sei porquê. Quem sabe quando eu desencarnar eu vou descobrir. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem, Fátima.
A mensagem não é de Ivone, mas eu achei muito interessante. Que é essa mensagem. Apaixonar-se por Deus é o maior dos romances. Procurar a maior das aventuras. Encontrá-lo, a maior de todas as realizações. É de Santo Agostinho. Eu agradeço a presença de todos aqui, agradeço o convite e eu passo a palavra agora para a nossa irmã Mari. E quando entramos numa casa espírita, já recebemos os benefícios da espiritualidade. Então, meus irmãos, neste instante, vamos visualizar a figura doce e meiga de Jesus em sua pura essência, sondando, aprofundando a riqueza e a beleza da alma e seus arquivos pretéritos. Imagine um dia ensolarado, onde você vai empreender uma viagem até o Mar da Galileia, na época em que Jesus viveu. Escute com o coração emocionado a voz mansa e poderosa do Mestre, ensinando através de parábolas o caminho para o reino de Deus. Enquanto ele está na barca, você, juntamente com outros, encontra-se extasiado com suas palavras, que são verdadeiros mantras, ou seja, plenas do poder que o próprio Jesus possui. E quando repetimos essas palavras, mudamos nosso estado vibratório. O espírito se eleva através da matéria. E assim sendo, vamos rogar, agradecer e pedir ao Mestre de amor infinito, à espiritualidade superior e aos amigos e aos espíritos bons, trabalhadores de nossa casa, em especial Ivone Pereira e sua equipe. Gostaria, Senhor, de pedir suas bênçãos, suas boas energias para cada irmão que veio ouvir a palestra. Quem sabe a intenção de cada um era receber mais do que escutar a palestra, era receber um pouco de paz, conforto, num coração cansado, aflito. Que encontre, Pai, essa calma, que encontre em seu estado emocional a certeza de que tudo está bem. Que se Jesus esteve na terra e prometeu para nós que nenhuma das ovelhas que nosso Pai confiou a ele se perderá, eu entendo claramente que somos essas ovelhas perdidas e que estamos sob a tutela do nosso Mestre amado e, com certeza, sob o seu olhar amoroso. Auxiliar-nos, Senhor, dando-nos força, coragem e resignação para passarmos essa encarnação com bondade no coração e, assim, auxiliar-nos aos nossos irmãos que estão lado a lado conosco no processo evolutivo. Ajuda-nos, Senhor, abre nossos corações e receber as dádivas de paz. Que nossas mentes estejam também conectadas com todos que estão com o pensamento voltados para o alto, em prece, neste exato momento. E seu amor incondicional se estenda por todo o universo, tocando os corações daqueles que ainda permanecem nas trevas. E assim, Jesus, encerramos essa rogativa com nossos corações cheios de esperança e que possamos retornar aos nossos lares em harmonia e com fé renovada. E assim seja.
nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. TV União Espírita espera contar com sua presença em nossa próxima transmissão. Até lá!